Meus irmãos, abra as vossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 10, verso de número 38. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Lucas, capítulo de número 10, verso de número 38 ao verso de número 42. Uma passagem bem conhecida sobre Marta e Maria. Amém? Marta e Maria. Lucas, capítulo de número 10, verso de número 38. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Eu falo o verso de número 38, os irmãos falam o ímpar 39, eu falo 40, enfim, assim sucessivamente até o verso de número 42. Vamos lá? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, a igreja. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Verso 42, vamos todos juntos, vamos lá. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. De novo, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nesse instante nós iremos pregar a Tua palavra. Nesse instante, meu Pai querido, com muita honra, meu Pai, com muito temor e tremor, meu Pai querido, irei neste momento, auxiliado pelo Seu Santo Espírito, ministrar a Tua santa e poderosa palavra. Essa palavra que modifica vidas, essa palavra que transforma pessoas, essa palavra, meu Pai amado, que eu já vi pessoas sendo a escória da sociedade, oh meu Pai, ser levantada por ela, e hoje sou um sacerdote real, nação santa, povo adquirido do Senhor. Essa palavra que transforma vidas, essa palavra que edifica, essa palavra que nos dá rumo para a nossa caminhada, e essa palavra que nos promete, meu Pai, uma eternidade de vitória na Tua presença. Fale conosco através dela, nós necessitamos ser alimentados. Diz a Tua palavra que não só de pão verá o homem, mas de toda palavra que vier de Sua boca, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra é verdadeira. A Tua palavra, meu Pai querido, há poder. Fale conosco. Abre os corações para entender, os ouvidos para ouvir. Receba, meu Pai. Receba nesse momento a adoração dos Teus filhos. Meu Pai querido, estarão atentos à Tua palavra. Eu que lhe peço e já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Glorificando e exaltando ao Senhor, podeis assentar. Preste atenção. Então hoje nós iremos falar sobre duas irmãs, Marta e Maria. E ambas simbolizam dois tipos de cristãos. Então nós vamos entender através da vida de Marta e através da vida de Maria as suas qualidades e seus defeitos, e aonde nós enquadramos nele. E no final há uma pergunta dizendo qual das duas nós somos. Mas vamos seguindo. Lucas diz que Marta recebeu Jesus em sua casa. Quando ele fala Marta recebeu Jesus em sua casa, os teólogos dizem, os conhecedores da época dizem, estudiosos da época de Cristo, que quando falou casa de Marta, era simbolizado e significava que Marta era viúva, porque todo mundo sabe que Marta e Maria tinham seu irmão Lázaro, e se porventura ela herdasse a sua casa dos pais, certamente falaria que seria a casa de quem? De Lázaro. Mas como a casa era de Marta, então Marta era a mais velha e também certamente herdou isso do seu marido, sendo viúva. E era em Betânia. Betânia era uma aldeia, né? Betânia era uma cidadezinha, uma aldeia bem pequenininha, que não tinha muita importância naquela época. Mas Jesus foi até lá. Sabe por que Jesus foi até lá? Diga assim, porque lá Jesus tinha amigos. Jesus ele não se importa aonde mora, como mora, de que forma mora. Jesus vai até as nossas casas porque Ele é o nosso amigo.
Você pode exaltar e glorificar a Deus? Deus não olha se você tem um belo quarto, Deus não olha se você tem um belo, pode ser um belo sofá para ele se sentar, não. Jesus, ele olha e vê você como amigo, vê a mim como amigo, e ele vem até a nossa casa comungar conosco. Que alegria, meus irmãos, que alegria ter um Senhor tão maravilhoso que nem esse. Você pode glorificar a Deus? Marta, preste atenção, Marta era uma mulher prática, realizadora, daquelas que começa e termina aquilo tudo que faz. Marta sabia que certas coisas que precisam ser feitas não devem ser adiadas. A vida fica melhor quando tudo está no seu devido lugar. Marta não era dada a muitas surpresas. Seus dias eram planejados com antecedência. Rotinas muitas vezes são cansativas, mas são necessárias. Marta era daquela pessoa perfeccionista. Marta é daquelas pessoas metódicas. O que é uma pessoa metódica? Pessoa metódica é aquele que quando tira o seu chinelo tem um lugar exatamente certo para deixar o seu chinelo. Quando a pessoa vai colocar a sua roupa, aquela camisa listrada tem que estar do lado direito do armário, ela não pode estar do lado esquerdo. São pessoas minuciosas, são pessoas que têm que ser exatamente daquele jeito, porque se porventura o chinelo estiver 2 centímetros fora do lugar que ele queira, ele reclama para a esposa, e vice-versa. Quem conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim, né? Eu conheço pessoas desse jeito. Pois bem, Marta era desse jeito. Só que Jesus falou com Marta, né? E nós vamos entender por que Jesus falou daquela forma com Marta. Primeiro, vamos ver quais eram os pequenos defeitos de Marta e aonde nós podemos se enquadrar nisso. Diga assim: Marta era extremamente ansiosa, preocupada. Era preocupada. Nós vemos nesse relato que era uma pessoa muito preocupada, ansiosa. Eu quero lhe falar, quem de nós, vamos incluir o pastor, quem de nós é ansioso, preocupado com as coisas? A irmã Ju já está se entregando aqui. Mãe Dinéia. Então nós somos preocupados com tudo, meus irmãos. Preocupados porque está chovendo, que nós podemos molhar, e aí a chapinha que nós fizemos, né, que a mulher fez, vai espetar. Ficamos preocupados que a roupa está um pouquinho amassada, e se sair na rua, aquela pessoa vai olhar aquele amassado da minha camisa, aí vão falar. Somos ansiosos por tudo e por todas as coisas, preocupados com o dia do amanhã, e a palavra nos garante para nós não se preocuparmos com o dia do amanhã, porque o dia do amanhã pertence a Deus. Para que andar ansioso? Para que andar preocupado se nós temos um Deus que nos cuida de todos os detalhes de nossa vida? Amém? Outro detalhe. Marta, ela estava afadigada. Afadigada quer dizer cansada. Porque uma pessoa que se preocupa tanto, ela se cansa. Muitas vezes não se cansa braçal, não se cansa fisicamente, mas cansa psicologicamente, na mente. Já viu? Você já viu isso? Quando você se preocupa tanto com uma coisa, quando você vai deitar à noite para dormir, parece que você levou uma surra, parece que um caminhão lhe atropelou. Ficou tão preocupada, mas tão preocupada, mas tão preocupada. Poxa, mas eu estou dormindo, eu não fiz nenhum esforço físico, mas eu estou tão cansado. Pessoas que se preocupam demais em sua vida têm uma vida afadigada, têm uma vida cansada. Infelizmente Marta era desse jeito. Marta, ela era preocupada com as coisas deste mundo. Marta era daquela pessoa preocupada, não tinha naquela época, eu vou dar um exemplo, com o pagamento do dia 20 da Casas Bahia. Mas pode ser que ela estava no dia 1º, tinha 20 dias para chegar ainda, mas ela já estava preocupada, e muitas vezes atormentando a sua irmã Maria, e também a sua irmã lá, o seu irmão Lázaro,
Está chegando aí, falta dia 20. Dia 20 de dezembro nós temos que pagar tal coisa. Mas Marta, nós estamos em janeiro ainda. Mas eu estou preocupada. Não, as coisas deste mundo me afadigam. As coisas desse mundo me preocupam. Meus irmãos, descansa no Senhor. Fique calmo. Você nasceu de quantos meses? Pergunta para o seu irmão, de quantos meses você nasceu? Uns nasceu de 8, a maioria nasceu de 9. Teve que esperar? Com um mês já quis sair da barriga? Não tem, senão não estava aqui. A palavra diz assim: para que você se preocupar com essas coisas do mundo, se nem um côvado da sua estatura você pode ter? O que está dizendo? Como se preocupar com tudo isso? Você já cresceu o que tinha que crescer, não consegue crescer mais. Para que se preocupar com isso? Para que se preocupar com as coisas do mundo? Para que se preocupar como você vai se vestir? Se os lírios do campo, eles têm as melhores roupas, mais lindas do que Salomão, e chega no entardecer, eles morrem. Quem dera nós temos muito mais valor ao nosso Senhor. Diga assim: para quê? Ficar preocupado com as coisas deste mundo. Meus irmãos, eu tenho aprendido a ficar em paz em todas as situações. Algumas pessoas falavam que eu era muito mole, que era muito sossegado. Meus irmãos, eu já tive cerca de 4 empresas, já fiz tantas coisas, trabalhei em tantos lugares, Deus tem me abençoado tanto. E eu não precisei ficar afadigado, não precisei ficar preocupado, eu não precisei querendo atropelar para fazer as coisas. Não, eu sempre confiei no Deus que eu sirvo. Confie em Deus, meus irmãos. Para que ficar preocupado com a prestação que vai vencer? Fique em paz, meus irmãos. Seja fiel a Deus, seja fiel a Ele. Ele vai lhe honrar, Ele vai lhe honrar. Se tem passado por algumas tribulações, algumas lutas, é Deus moldando a sua vida. Aprenda isso. Deus está moldando você, Deus está moldando o seu caráter. No tempo certo, Deus vai entrar com a providência. Mas nós temos que entender isso. Por que tão preocupados? Tem pessoas que ficam tão preocupados, mas tão preocupados, que gere dentro da pessoa, que começa a gerar um câncer de preocupação por este mundo. Meus irmãos, sequer nós sabemos se nós estaremos vivos daqui a 1 hora. Por que se preocupar com o dia do amanhã? Por que se preocupar com isso? Oh, aleluia. Marta, ela não percebeu que era a oportunidade de adorar o Senhor. É a oportunidade que ela tinha. Jesus não ia todo dia na casa dela, ou seja, poderia ser a primeira vez que estava lá. Irmã Juliana, veja bem, não era um profeta, não estava ali algum cobrador de imposto, não estava ali algum líder religioso, mas estava na casa de Marta o próprio Jesus, o Messias. Oh, meus irmãos, sabe o que quer dizer isso? Nós estamos tão preocupados com as coisas deste mundo, nós estamos tão preocupados com como vai ser o nosso dia, em resolver aquilo outro, que nós ficamos insensíveis à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o nosso amigo fiel. O Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro. E o Espírito Santo, ele quer falar conosco, mas ele quer que nós tenhamos um ouvido pronto a ouvi-lo. Mas muitas vezes nós estamos atarefados em tantas coisas, que o Espírito Santo não encontra um momento para falar conosco. Quando ele chega perto da gente, a gente sai correndo, não, tem que resolver isso. Aí o Espírito Santo fica lá. Aí quando ele vai chegando pertinho para falar mansamente conosco, tem que resolver tal outra coisa. E aí, meus irmãos, aquelas coisas que nós poderíamos resolver com tanta facilidade, com o auxílio do Espírito Santo, nós nos matamos, né? Sentido figurado, para resolver aquilo. Meus irmãos, quem crê aqui que o Espírito Santo pode nos aconselhar em todas as coisas?
certa vez, eu fui trabalhar em Santo André. Eu trabalhava no Buffet França e eu fazia recepção, e naquele dia foi preciso, me levaram até o local e eu peguei um carro que era necessário eu comprar algumas coisas no mercado que faltava. E eu peguei o carro e fui embora. E demorei para achar o mercado e achei. Mas, meus irmãos, eu havia esquecido, tão atarefado que eu estava, de perguntar aonde que eles tinham me deixado, aonde que era a festa. Na hora que eu fui voltar, eu esqueci o caminho, meus irmãos. Eu esqueci. Pior, irmão Ezequiel, que eu não sabia o caminho, eu não sabia o local, e não sabia que o nome da rua. E aí, aquela chuva, aí eu já agoniado, com o carro não era meu, e aquilo lá... E eu fiquei, e naquele momento veio uma voz: calma, eu estou contigo. Eu falei: Senhor, me ajuda, eu tenho que chegar nesse local, eu nem sei onde que é. E aí o Espírito Santo falou comigo. Aí eu me acalmei, o Espírito Santo falou: pergunta para aquele rapaz daquele Monza. Eu cheguei até do lado com o carro e falei: por gentileza, e para falar? Eu vim de um lugar que era assim, assim, assado, expliquei mais ou menos como era o local. Ele falou assim: ah, você estava em tal lugar, pode deixar, vem me acompanhando que eu vou te deixar lá. E aí eu me encontrei e cheguei. Sabe por quê? Naquele momento eu deixei a preocupação de lado, naquele momento eu deixei a ansiedade de lado, e eu fiquei atento à voz do Espírito. E quando eu ouvi a voz do Espírito, tomei a decisão que ele havia me falado e consegui chegar onde eu queria. Meus irmãos, pode ser que o Espírito Santo queira falar com você todos os dias, e você está tão preocupado com as coisas deste mundo, você está tão ansioso por certas coisas que irão acontecer ainda, que você tem impedido o agir do Espírito Santo em tua vida. O Espírito Santo fala conosco, meus irmãos, esteja atento com isso. Eu ouço a voz dele, ele fala comigo, mas a partir do momento que nós estamos como Marta, nós impedimos o agir dele sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Marta, ela não percebeu o que era a oportunidade que ela tinha de adorá-lo. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e nós lembramos de tantas as coisas, menos de adorar a Ele. Nós viemos na casa do Senhor, mas preocupado com tudo nós estamos preocupados, menos em adorá-lo. Nós estamos aqui preocupados com o dia do amanhã, estamos aqui no louvor, falando que nós adoramos, que nós o glorificamos, que Ele é Senhor da nossa vida, mas mal sabe o irmão que eu estou pensando como eu vou fazer para chegar no emprego amanhã com essa chuva, com essa chuvarada que está acontecendo. Marta esqueceu que estava ali aquele que ela poderia adorar. Muitas vezes nós esquecemos dentro da casa de Deus que o momento de estar aqui é um momento de render graças a Ele, que é o momento de nós esquecermos de tudo que tem no mundo, se esquecer de como foi o nosso dia e falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para lhe adorar, eu estou aqui para lhe glorificar, eu estou aqui nessa noite para render graças ao Senhor, e agradecer pela salvação que há em Ti, lhe agradecer por ter escrito o meu nome no livro da vida, por agradecer que um dia eu vou morar contigo por toda a eternidade. Nós estamos esquecendo de adorar esse nosso Senhor, nós estamos esquecendo de adorar pelas preocupações dessa vida, meu irmão. Nós não temos que fazer da casa do Senhor uma rotina, nós não devemos fazer da casa do Senhor como se fosse para ir para um trabalho, mas nós temos que ir na casa do Senhor com desejo, com alegria. Oh, aleluia! Davi falou: alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, porque o Senhor veio e procura verdadeiros adoradores. Para de ansiedade, para de preocupação. Quando você estiver na presença de Deus, esqueça de tudo, e nesse momento só lembre de adorá-lo e glorificá-lo e exaltá-lo.
A única coisa que você pode lembrar é da onde o Senhor lhe tirou e para onde Ele tem lhe colocado. O Senhor lhe tirou da mão de Satanás. O Senhor lhe tirou a sua vida de um destino infernal e colocou nas mãos poderosas dEle, e lhe deu o poder de ter a vida eterna. Será que esse Deus não é digno de adoração? Será que esse Deus não é digno de nós rendermos graças e louvor e adoração? Será que esse Deus não é digno na hora do louvor nós fecharmos os nossos olhos, entregar a Ele, chorar na presença dEle? Será que esse Deus não é digno na hora da palavra nós atentarmos tanto para ela, de tocar no nosso coração e marcar a nossa vida? Será que não é? Oh, meus irmãos, nós servimos um Deus todo-poderoso. Nós servimos a um Senhor chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por ti. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, ouvimos a palavra dEle, mas sequer entra no nosso coração. Muitas vezes a palavra entra aqui e sai no outro ouvido. Saímos daqui para fora, a pessoa esquece tudo que foi pregado. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós estamos preocupados com alguma coisa. Se tem um bem maior, é a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu com Marta também? Marta, ela estava preocupada com o que poderiam falar dela. Naquela época, se porventura chegasse algum visitante em sua casa e não tivesse uma ceia pronta, o que é ceia? Um jantar pronto, você passaria vergonha. E Marta estava preocupada se porventura não estivesse tudo da maneira correta, Jesus poderia pensar alguma coisa, ou os discípulos porventura poderiam estar com ele, podia pensar alguma coisa. Então ela estava preocupada com o que os outros iriam pensar dela. Muitas vezes nós estamos tão fora de si que nós se preocupamos com os mínimos detalhes. Ah não, hoje eu tenho que pintar o meu cabelo lado vermelho, outra parte laranja, porque aí os irmãos vão ver que eu estou bem aparentada. Não, hoje eu tenho que ir uma roupa assim, mais acolá, porque os irmãos podem reparar nisso. E aí nós ficamos tão preocupados com essa pequenez, nós ficamos tão preocupados com essas mínimas coisas, que esquecemos de adorar Ele. Ah não, hoje eu tenho que fazer. E o irmão, e agora como vai ser? Nós vamos chegar de chimbica na igreja, de variante 80, o que os irmãos vão pensar da gente? Meus irmãos, eu nunca me importei para isso. Falei assim, eu vou de chimbica, eu vou a pé, eu vou de jegue, eu vou de avião, eu vou de carro, eu vou de metrô, eu vou de ônibus, o que importa é eu chegar na igreja e poder adorá-lo. Não ficar preocupado com o que os outros vão pensar de você. Se preocupe o que Deus está pensando de você, meu irmão. Se preocupe se você está agradando a Ele. Não se preocupa com o irmão que está do lado. Não se preocupa com o vizinho. Se preocupa com Jesus, meus irmãos. Se preocupa com Ele. Para com isso. Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus. Vamos falar agora de Maria. Maria era do tipo contemplativa, emoções à flor da pele. Maria era capaz de esquecer da vida se alguém começasse a contar suas dores e alegrias. Para Maria, cada dia era um novo dia e podia trazer novos acontecimentos. Mesmo ali no vilarejo de Betânia, tão insignificante, as rotinas não eram seu forte. Além do mais, havia muitas pessoas precisando de alguém do lado para ajudá-la. Maria, ela era o avesso da sua irmã Marta. E diz a palavra que Jesus se agradou dela. Mas por que Jesus se agradou de Maria? Pergunta para o seu irmão, por quê? Por que Jesus se agradou de Maria? Nós vamos saber as qualidades de Maria. Primeiro, diga assim, Maria, está fraco, Maria era tranquila, sossegada. Maria, está fraco, Maria vivia cada dia seu dia.
Maria era tranquila, meus irmãos. Maria é daquela pessoa tranquila, sossegada. Eu creio que todas as vezes que você olhava para Maria, ela tinha aquele mesmo semblante de alegria. E você acha que Maria não passava também por tribulação? Passava. Será que Maria não passava os mesmos dificuldades do que a sua irmã? Passava, moravam juntas. Mas por que Maria era diferente? Por que Maria tinha essa tranquilidade? Diga assim, porque ela confiava no Deus que servia. Quando nós confiamos no Deus que nós servimos, nós temos uma vida tranquila. Nós devemos ser tranquilos, irmãos. Não andar preocupados e afadigados, não. Calma! As coisas vão se resolver no momento certo de Deus. Calma, isso que você está passando é só uma tempestade, mas a bonança vai chegar, a terra prometida vai chegar. Esse deserto é por um tempo, mas o tempo do deserto vai se acabar, e Deus vai lhe mostrar a terra prometida. Calma, fique tranquilo. Tranquilidade. Até porque, meus irmãos, se a gente se preocupar com tudo e com todos e com todas as coisas, nós não vivemos. Nós vivemos uma vida tribulada. E o Senhor quer que nós sejamos tranquilos, sossegados. Seja tranquilo, vai dormir em paz. O dia do amanhã a Deus pertence. O dia do amanhã se resolverá. Basta cada dia o seu mal, viva cada dia o seu mal. Se amanhã você tem que resolver algo muito delicado, amanhã cedo você pensa naquele algo delicado. Hoje não, hoje você está adorando e glorificando a Deus. Hoje é outro dia, amanhã é outro dia, o outro é outro dia. Quantas vezes, irmão Cosme, nós se preocupamos com coisas, com situações que nem chegam a acontecer? Quantas vezes? Ah, meu filho está com esse, ai meu Jesus, eu acho que é pneumonia, pode ser tuberculose, ah Jesus, e agora como vai ser? Ah, o Senhor vai levar o meu filho. Mas um simples resfriado, meu irmão, com aspirina, dá certo, aspirina, né? Dá um remedinho, uma vitamina C para o seu filho, dá um suco de laranja que vai resolver. Para de ficar desse jeito, meus irmãos. Quem cuida dos nossos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que cuida dos nossos pequeninos. Para que ficar atribulado com essa situação? Seja tranquilo. Outra qualidade, Maria logo reconheceu que era Jesus que estava em tua casa. Oh, meus irmãos, coisa linda é quando nós passamos o nosso dia anelando pelo momento onde o Espírito Santo vai falar conosco. Mas eu tenho que ir no banco, mas eu tenho que ir na faculdade, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que fazer tal... Não, opa! Espírito, eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, me aconselhe, como eu devo fazer no meu dia? Para onde eu vou primeiro? Será que primeiro eu vou para cá ou para lá? Como vai ser? Aí você ouve, aí fala o seu coração, você sente aquela paz, e aquele teu dia abençoado, porque você ouviu a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e ele está conosco, junto conosco, mora dentro de nós, que nós somos o tabernáculo, e ele anela pelo desejo de nos aconselhar e conduzir a nossa vida. Então, meus irmãos, ela entendeu que era Jesus que estava ali, ansiosa por ouvir ele falar. Assim devemos ser nós, ansiosos por ouvir o Espírito Santo falar conosco. Se tem algo que você deve esperar na sua vida, se tem algo que você quer desejar de todo o coração, é ter uma comunhão maior com o Espírito Santo de Deus. Ele resolve situações da sua vida que você jamais conseguiria sozinho. Ele lhe dá estratégia para resolver problemas que homem nenhum nessa terra poderia lhe dar. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, a sua vida é diferente. Você tem uma vida de alegria, uma vida de tranquilidade, uma vida de sossego, uma vida de vitória.
Marta não entendeu, mas Maria entendeu isso. Maria, ela escolheu passar o seu tempo com Jesus. Ela sabia que trabalho teria todos os dias. Ela sabia que tarefas em sua casa teria todos os dias. Mas aquele era um dia em especial. Aquele era um dia onde Jesus estava ali. Não se importava. Para ela ficar 1, 2 horas, 3 horas na presença de Jesus, se ficasse 2 semanas, para ela não se importava, ela estaria do mesmo jeito, alegre, como no primeiro instante que viu Jesus. Muitos de nós se preocupamos, quanto tempo vai demorar a oração? Nós nos preocupamos e ficamos olhando no relógio, porque o culto passou 10 minutos do horário. Nos preocupamos porque não queremos muitas vezes ir numa vigília, porque vai terminar 5 horas da manhã. Não, 5 horas. Eu vou estar muito cansado. Mas se esquecemos que quando nós estávamos no mundo, nós passávamos 3 dias pulando, né? Tribulação em cima de tribulação, e não tinha sono. E ainda, na segunda de manhã, já ia direto para o trabalho, sorrindo, alegre, feliz. Era ou não era assim? E por que quando nós estamos na presença de Deus, nós muitas vezes estamos preocupados com o tempo em passar na presença de Deus? Não tem maior alegria do que estar em comunhão com a igreja. Não tem maior, eu posso lhe falar, meus irmãos, eu conheço muitos lugares desse Brasil, conheço Porto Seguro, conheço Campo Grande, eu conheço Recife, conheço Olinda, conheço o sul do Brasil, conheço Curitiba, Porto Alegre, conheço esse estado de São Paulo, mas eu posso te falar, desses lugares são lindos, mas eu quero lhe falar algo: não existe coisa mais gostosa e mais linda do que estar em comunhão com a igreja, adorando e glorificando o nosso Senhor. Por que eu vou ter então pressa de sair da presença de Deus? Por que eu vou ter pressa de sair da comunhão com os irmãos, se é isso que me alegra, se é isso que nos faz feliz? Oh, meus irmãos, tenha isso contigo. A verdadeira felicidade está aqui na casa do Senhor. A verdadeira felicidade é estar aqui ouvindo a palavra dEle. A verdadeira felicidade é poder vir aqui na casa de oração. Entenda isso, meus irmãos. Nós não podemos ter uma vida negligente, né? Uma vida assim relapsa perante Deus. Não podemos. De maneira nenhuma podemos. Oh, aleluia. E por fim, de Jesus Cristo que Maria escolheu a boa parte. O que quer dizer isso, pastor Alcova? Como que Maria escolheu a boa parte? Diga assim: Maria escolheu. Não, vamos mais forte. Maria escolheu estar atenta pelos assuntos pertinentes ao reino de Deus. Maria, ela ficou preocupada em conhecer mais sobre o reino. Maria ficou preocupada em saber como que era viver uma vida no reino. Temos cansado de falar, quer ter uma vida próspera em todas as áreas de sua vida, dedique a sua vida ao reino. Coloca Ele em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Quando eu entendi isso sobre a minha vida mudou radicalmente em todas as áreas dela. Para de ficar lutando e dar murro em ponto de faca. Tem alguns irmãos que vão nos ouvir isso pela internet, outros por CD. Para com isso, para com isso. Está tão preocupada como Marta, está tão afadigada, tanto trabalho, tanta hora extra, tantas as coisas, não tem tempo para o Senhor. E você tem perdido o melhor de Deus para a tua vida. Coloque o reino em primeiro lugar. Tu verás o que Deus fará sobre a tua vida. Tu verás o que Deus fará sobre a tua vida. Sabe o que é colocar o reino em primeiro lugar? Hoje é terça-feira. Que horas são? 6 horas, não, 7h30. 7h30 é o culto. 7h20 você está aqui na porta.
Porque você não vem por obrigação, porque você busca o reino em primeiro lugar, e é um desejo, uma alegria estar na casa do Senhor. Ah, mas eu estou cansado, eu vim do trabalho, eu estou cansado. Meus irmãos, você vai ter uma eternidade para descansar, você vai ter o corpo glorificado, que nem suspiro de descansar você vai ter, posso lhe garantir isso. Você vai ter um corpo glorificado, você não vai sentir cansaço nenhum, por toda a eternidade. Diga assim, agora é a hora de trabalhar no reino, agora é a hora de trabalhar no reino. A igreja está na reta final dela, meus irmãos, estamos chegando nos últimos metros do arrebatamento da igreja. O que nós temos feito pelo reino, nunca teve tão perto a volta de Cristo. Tudo isso que está acontecendo no mundo, aquecimento global, enchente onde não tinha enchente, frio onde não tinha frio, nevasca onde não tinha nevasca. Nunca choveu tanto como choveu esse mês em São Paulo, nunca na história, desde que começaram a contabilizar 80 anos atrás, nunca choveu tanto, nunca aconteceu tantos terremotos no mundo como aconteceu. O do Haiti foi terrível, terrível, meus irmãos. Para vocês terem uma ideia, havia uma escola infantil que era 3 andares, e cada andar deles existiam quase 100 crianças, e no momento do abalo não deu para salvar ninguém. Morreram mais de 300 pequeninos, do tamanho do Davi, do tamanho do meu filho. O que é isso, se não for prenúncio da volta de Cristo? E aí, meus irmãos, nós estamos preocupados com tudo, menos com o reino de Deus. Nós estamos preocupados com tudo, menos em salvar o nosso vizinho da direita. Nós estamos preocupados com tudo e com todos, menos com o desejo de salvar os nossos familiares para o reino, porque Jesus está voltando. Maria entendia isso. Valia a pena ficar do lado de Jesus, que ele estava aprendendo sobre o reino. E pode ser que Jesus estava falando como seria a volta dele. Poderia estar falando para ela como é ter uma vida abençoada aqui na terra. Que alegria que é servir o reino. Que alegria que é servir o reino. Que alegria que é servir o reino. Eu tenho entendido isso, meus irmãos. Essa semana eu falei, não, eu vou me dispor do meu dia, né? Eu vou me dispor do meu dia para eu estar comprando os materiais da igreja. Então vou acordar cedo, e até convidei o nosso irmão Bruno para ir lá conosco. E foi uma alegria, não foi, irmão Bruno? Fiz o senhor andar bastante? Fez um pouquinho, né? Andamos, mas compramos tudo que tinha que comprar, almoçamos juntos, foi uma alegria. E o trabalho? O trabalho eu deixei para outro dia. Naquele dia eu fui servir o reino. Naquele dia eu me dediquei, eu doei um pouco das minhas horas para o reino. E que alegria fazer isso. Sabe o que acontece, irmão? No outro dia eu recebi um pedidão de essência. E aí, o que é isso? Será que é por acaso? Até comentei com o irmão Bruno, né, irmão Bruno? Faço isso porque depois Deus me abençoa. Será que isso acontece por acaso? Diga assim, isso não acontece por acaso. É Deus na vida do pastor. Por que Deus fez isso na vida do nosso diácono Danilo? Primeiro ele precisou fazer ficha, ser aprovado, dar entrada, e vai receber um carro ótimo. Porque o diácono Danilo tem buscado o reino em primeiro lugar. E não só pelas bênçãos financeiras, meus irmãos. É por tudo que tem feito em nossas vidas. Pense nisso. Até quando eu vou ter que falar isso para vocês? Busque o reino em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas em sua vida. Pare e sossegue a sua vida. Seja tranquilo. Seja sossegado. Anele pelo Senhor. Anele pelo reino dele. Se preocupe mais em como você ganhar o seu familiar para Cristo. Se preocupe mais como você pode adorar mais ao Senhor. Se preocupe mais como você pode dedicar o seu tempo a Ele. Faça isso, meus irmãos, e eu lhe garanto que a sua vida vai mudar. Eu lhe garanto que aquilo que você mais deseja, se sendo da vontade de Deus, vai dar certo. Deus vai preparar o melhor para você, entenda isso. Mas tenha o reino em primeiro lugar da tua vida. Nós estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra. Não é hora de nós pararmos.
Não é hora de nós estarmos que nem Marta, fadigada, preocupada, ansiosa. Não, para. Respira fundo. Deus vai resolver tudo na sua vida. Se preocupe com a casa dele. Se preocupe com o irmão que está precisando de você. Se preocupe. Se coloque em pé nesse instante, glorificando a Deus. Concluindo a mensagem, eis que faço uma pergunta para cada um dos irmãos. Quem você quer ser nessa noite? Marta ou Maria? Pergunta para o seu irmão, você quer ser Marta ou quer ser Maria? Marta era uma boa pessoa também, meus irmãos, porém tinha esses pequenos defeitos. Você prefere viver superficialmente o evangelho como Marta vivia? Ou você prefere viver a profundidade do evangelho como Maria gostaria e queria viver? Você quer viver o 10% de Deus sobre a tua vida, ou você quer viver o 100% na tua vida? É uma escolha que você faz. Você quer viver o quanto de Deus para ti? O quanto de Deus? Você quer viver uma vida ansiosa e angustiada, ou que você quer viver uma vida tranquila, colocar o reino em primeiro lugar e ter uma vida vitoriosa? É uma decisão que nós temos que tomar. Não é uma decisão que o irmão pode tomar por mim, ou aparecer um anjo e falar, eis que seja como Maria. Não. Deus enviou os profetas, os pastores para estar falando com cada um de vocês. A decisão é hoje. A decisão é agora. Feche seus olhos neste momento. O Espírito Santo se faz presente no meio de nós. Foi Ele que me conduziu a ministrar essa mensagem. Eu gostaria que ela fosse divisão de águas na tua vida. Eu gostaria que essa mensagem você pudesse refletir sobre a sua vida. Analisa agora, em qual desses dois personagens bíblicos, mulheres de Deus, você se enquadra? Será que você se enquadra hoje como Marta? Ou você se enquadra como Maria? Como está sendo a sua vida? Como está sendo? Será que você está tão preocupado com essa vida, que pode durar no máximo 70, 80, 90, no mais tardar 100 anos? Ou você está preocupado como Maria? Preocupado? Não, com essa vida não. Eu estou anelando pela vida eterna que Jesus tem. Como está sendo a sua vida? É o momento que Jesus tem aguardado para você tomar essa decisão de ser como Maria. Seja como ela, tranquila, tranquila. Eu vou orar por você, mas eu gostaria que você mesmo orasse por você. E nesse momento você falaria, Senhor, eu tenho andado ansioso, eu tenho andado preocupado, eu tenho andado preocupada. Muitas vezes eu sou igualzinho a Marta. Pai, tire de mim essa ansiedade, essa preocupação, essa falta de adoração a Ti. E neste momento me faça como Maria, um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Ore ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, eis aqui os teus filhos na tua casa. Uriamanache bendere candarandoas, Miriande ramanache bendere candamandoa. Pai, o Espírito Santo que habita dentro de mim, que habita dentro do seu filho, Ele tem falado insistentemente que o fim está próximo. Ele tem falado que o reino celestial está próximo de aparecer na sua plenitude. O Espírito Santo tem falado que em breve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá no céu para nos buscar. Que em breve a trombeta vai tocar e seremos arrebatados com o corpo transformado para o céu. E é necessário que nós sejamos como Maria, preocupadas com o reino. Que nós sejamos preocupados com a salvação de almas. Que nós deixemos de ser preocupados com as coisas deste mundo, ou com os desejos deste mundo, ou deixar de ser materialista. Não, deixa disso. Existe uma eternidade de glória nos esperando.
Existe uma cidade chamada Nova Jerusalém nos esperando. As ruas são de ouro e de cristais. Existem mansões celestiais reservadas para mim e para você, meu irmão. É necessário que tenhamos uma vida de alegria, como Maria tinha na presença de Deus. Oh, meus irmãos, para que se preocupar se Deus é contigo? Para que ficar preocupado se Deus está no comando da tua vida? Para que ficar preocupado se essa luta, diz a palavra, que não é mais sua, mas essa luta é do Senhor Jesus Cristo? Nós somos dele. Ele é o nosso Senhor, é Senhor da nossa vida. Nessa noite, seja como Maria, uma adoradora, um adorador, um homem ou uma mulher que deseja as coisas do reino e tem colocado o reino em primeiro lugar. Pai, abençoa os teus filhos nessa noite, que essa palavra possa ter entrado no mais profundo da alma e do espírito deles. E aqueles que ouviram, seja aqui na igreja, seja pela internet, por um CD, possam entender que é tempo, é hora de ser como Maria. É que eu lhe peço e já lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.